chega, Vocês cara. começaram o programa brigando, Não, vocês não, cara, pode falar. isso. Ele dá Deixa dor eu de explicar uma coisa pra vocês. Ó. Eu tô no meio. Ó, Senta zip, aqui. zip, Me zip, troca zip, comigo, zip, Thiago. pelo Troca amor de comigo. Deus. Diria a Senta tia do aqui. pré-2, ó. Ele Zip, dá zip, dor de zip, cabeça. zip. Nisso o Flavinho tem Ele razão. cansa cachorro. Olha aqui, o Pascoal recebeu uma information, como o papo é musical, uma information society, que o Corinthians, a pedido de Fábio Carille, uma recomendação de Fábio Carille, Abel Neto, pediu a contratação do Ramires, meio atacante do Bahia. Muito bom. Tem 20 anos de idade, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Qual a idade dele que você falou? 20 anos. 20 anos. A Roma teria feito uma proposta, mas parece que foi uma proposta muito baixa. E a do Corinthians foi melhor. Deve ter sido. Deve ter Tem sido. muito mais dinheiro que a Muito Roma. mais dinheiro que a Roma. Se o Bahia recusou uma proposta da Roma, vai aceitar do ela vai Corinthians. aceitar do Corinthians. Vai, continua. Aí, Destruíram seus argumentos. aí o jogador vai pro Corinthians, os dois ficam com aquela cara Aí de não trouxa. vai, você nem toca no assunto. Os dois vão ficar... Hã? Aí não vai, você nem toca. Quer apostar? O Carille, o Fábio... Chega! Ele tem 18 anos. O Fábio Carille, eu falei aqui, os dois desdenharam, tiraram sarro. Sim, eu falei, vinha, prioridade ao Corinthians. Vai o Corinthians! Se o Flamengo vier, se não sei o que... Ninguém veio. Ué, vocês desdenharam da Nós minha informação. apenas Vocês consideramos... desdenharam da minha Comentamos a informação. sua informação. Isso. Não, vocês desdenharam. Não. Se as Como suas tudo que é do informações, Corinthians, se as vocês suas tripudiaram. informações não Você podem pode ser dar só comentadas, a informação? gente não Dá comenta. informação. Então vamos fazer o seguinte. Bem, ele tem 18 anos, Eu não tá? vou comentar essa noite. Também não. Vai dar informação. Comentar pode. Pô, Agora, foi o que nós fizemos. Não, vocês não comentaram. Não. Porque tudo que é ligado ao Corinthians, quando a gente fala no programa, pode ser uma informação, Tudo que é ligado pode ser ao Corinthians, qualquer você não coisa. escuta o que a gente fala. Os dois tiram sarro, os dois menosprezam o Corinthians, os dois tiram sarro do Corinthians, porque o Corinthians Eu é uma não. porcaria, porque o Corinthians está quebrado, porque o Corinthians não tem É dinheiro. mentira? É. O Corinthians não tá quebrado? Não. Mas o Corinthians tá quebrado? Você viu o tamanho do déficit do Peraí, Corinthians? pera só um minuto. Nas contas Pera só um minuto. apresentadas O Corinthians está quebrado? Quebrado não. Então pronto. Tem O déficit O nas Corinthians, contas. o Corinthians está Tecnicamente quebrado, está quebrado. como a exceção de Palmeiras e Flamengo, como todos os times brasileiros. O Corinthians não está quebrado. dívida Está do quebrado o Corinthians, está quebrado o Subiu o Atlético, está quebrado o Corinthians, Internacional, o Corinthians- está quebrado todo o o Santos, Corinthians está quebrado pode todo O mundo. Corinthians não está quebrado. Você vê como incomoda? Você vê como eles têm uma raiva tão grande do Corinthians que eu tento dar uma informação. Eu estou só dando uma informação que o Carille pediu o Ramires e o Corinthians está negociando e a chance dele jogar no Corinthians é enorme. E os dois estão trepudiando. Você foi Porque a apedrejado. Roma fez uma Trepudiando, proposta não, tripudiando. super baixa, e não quiseram vender. E é o jogador que o Carille pediu. O Ramires me atacando o Bahia. Aí vem. Se vai eles fechar ficam com ou não, cara é um de outro nada. problema, é isso. A chance, a probabilidade, que o cara falou pra mim que a probabilidade é muito grande. 18 anos, tá? Não vi. Eu acho bom jogador. O Ramiro do Grêmio, Ele quando é- falaram que tá contratando também. O Ramiro do Grêmio já está contratado por 4 anos. Então, é uma situação tá diferente. quebrado o Corinthians, tá vendo? por conta, Mas, por nego, conta do aqui no empresário. Brasil, no futebol, não tem auditoria, negociação não tem, do Luan não tá tem, avançada também. não tem Por regulamentação, que, que é o único ninguém time que checa. contrata um jogador que vocês tudo Mas nós vocês falamos do contratam? Vasco, gente. O Vasco não contratou Durante a ninguém semana agora. nós estamos falando que a situação do Vasco é uma situação preocupante, porque o time está quebrado, que precisou ir a banco, fazer O empréstimo Corinthians para está na mesma saldar. situação do Vasco? Não, o Corinthians não está. A situação do Corinthians é pior que a do Vasco. Porque o Vasco não tem um estádio para pagar. E o Corinthians tem. Ninguém no Brasil está na situação igual do louco, Corinthians. velho. Você tá A falando- situação do Corinthians no Brasil é a pior de a todas. dívida do Corinthians A dívida do no Corinthians estádio, nenhum ninguém time Olha aqui. tem. Olha, Nenhum time aí- tem. O Corinthians não balança. Aí Não já balança. não dá, Só não dá peraí. nem mais pra falar. Não gente. Vamos balança. mudar Mas o a questão assunto, é que a gente fala de dívida Corinthians é de aqui. 435 A raiva é tão milhões. grande Fala pra que eles, os caras Pascoal, tiram não adianta. sarro. Fala pra ele, explica pra ele. dívida Ele do não escuta Corinthians nada. é Corinthians tá fechando o Luan. 435 milhões, 435 milhões. E o déficit... E a já receita foi- é de quanto? Esse ano vai dar em... Não, torno- fala o número exato, porque da dívida você fala exato, fala da receita. Não, não tem a receita. Quando se exata fala não tem, do porque balanço, você se tem fala 220 da presta receita e atenção. da despesa. Não, deixa eu explicar. Eu explico, eu não tenho problema nenhum, Então eu não fico explica. irritado nem nervoso. Ótimo. Eu explico. O Tá Corinthians vendo? Tá tem... chamando de irritado e nervoso. O Corinthians tem 278 milhões da televisões. Não, isso é para 2019. 2019. Esse ano foi 117. Não, o plano do ano que vem, ele está dizendo. O plano do ano que vem. Não. Ele perguntou outra coisa. Você falou que a dívida do Corinthians é de 435 5 milhões. milhões. Agora no balancete. Não. Tem mais 15 milhões para você adicionar esse valor. O Corinthians não arrecadou isso esse ano. Arrecadou menos. Isso. O déficit do Corinthians esse ano foi 15 milhões. 18 milhões, para ser preciso. 18 milhões? Não, Então, piorou ainda. Não, Então 3 18 milhões a mais. Sem contar o estádio.
Como é que esse time tá bem, Não gente? pode. Não, o time tá voltar ao mal. estádio. Veja. Tá Corinthians tá fechando mal, o tá Corinthians. contratando ninguém, O não tá se Corinthians está reforçando. promovendo uma coisa no futebol que muitas vezes a gente viu acontecer, e é o caso do Fluminense que montou a máquina. Aquela máquina do Fluminense foi troca e compras e tal, e o Corinthians está fazendo isso. Ah, tá o fazendo. Corinthians Tá está trazendo o trocando Caju. os jogadores. O caso do Luan com o Cleison. Rivelino. É uma troca. Não. O Luan de quem? Do Atlético, tudo zoa. o Atlético milhões pelo Luan de reais. e mais uma quantia em dinheiro. O Ramiro vem do Grêmio porque o empresário dele, né, o Juliano Bertolucci, tinha um acordo com o Grêmio envolvendo não só ele, mas o Bressan, e o Bressan foi para os Estados Unidos e ele tirou o jogador, porque o Grêmio só tinha 10%, por conta de uma outra dívida, tirou o jogador e vai colocar no Corinthians por um contrato de 4 anos. O Ramiro. O Ramiro. Perfeito? Então, é bom a gente explicar. O caso, o Corinthians ainda não tem solução para o caso do Castan. Como é que o Ramiro tem contato com o Grêmio? Acabou, mas o Grêmio fez um acordo de dívida com o empresário dele. Então, o jogador ficou na mão do Corinthians. O jogador... Do Bertolucci. Do Bertolucci. Aí o Bertolucci graciosamente colocou no Corinthians. Perfeitamente. Assim é possível. Mas é que eu tô falando, Não, mas dizer o que a troca proposta de do negócio. Corinthians pelo Ramires mas foi é uma superior forma à de da Roma. negócio, É isso gente. que nós estamos questionando. Eu não falei que a Tomando um proposta formato do de Corinthians foi negócio. superior. Eu falei que a Roma fez uma proposta e os caras acharam muito baixa. A do Corinthians, não. O Corinthians está negociando. Aí tá bom, vamos esperar. Vamos esperar. Só acrescentar sobre o Ramires? O Abel tá assustado, calma. O Abel tá assustado. Porque Não, tudo não tô que fala do assustado, Corinthians, os dois têm faniquitos. O Bahia recentemente renovou o contrato dele até 2022. A multa rescisória para clubes do Brasil é de 50 milhões de reais. Né? E realmente houve uma sondagem do Corinthians interessado. Informação que chega lá da Bahia é que não há chance dele sair por empréstimo. E que sondagens de interesse há também de clubes da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. O empresário dele é o mesmo do Carille. E outra coisa, o Corinthians está fechando a negociação do Luan por 13 milhões de reais. 3 de euros. Ou seja... Tá quebrado? Como é que faz então? Você falar que tá quebrado, Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você falou que tá quebrado. O time que tá quebrado pega 4 milhões de euros para contratar um jogador. Ué, não tá quebrado? Sim, mas o Corinthians vai Se pagar. tiver quebrado, Mas não esse é o paga. futebol brasileiro. Mas futebol que é? O futebol brasileiro Tá é assim. pagando. Os caras compram, não sabem como vão pagar e como não vão sabe? pagar. Como não sabe como vão pagar? Como é que vai... Gente, pelo amor de Ninguém Deus. vende para um outro se não tem garantia, se não tem Tá nada. cheio... Beija. O caso tá do cheio Fred de não foi time. resolvido até Tá agora, cheio tá? de time reclamando. O caso do Fred com o Atlético cheio de Mineiro e time. Cruzeiro. A Ponte Preta tá Eu reclamando quero saber o Matheus do seguinte, Santos. eu quero saber o aquele seguinte, Felipe- por que esse escarcel Barbosa, todo sei. é só quando é uma contratação do Corinthians? Não é isso, é porque Por como a que gente esse só fala do programa Corinthians, no desdenha programa a gente tanto do Corinthians? Eu só dei informação. Não, só tá dando informação. Não, eu tô não é dizendo informação. qual Eu fui foi- falar que qual o é Corinthians está qual é negociando trâmite. o Ramires do Bahia. E aí vem a ala anticorintiana desse programa, porque eles têm uma raiva que é maior do que eles. Vocês têm raiva do Corinthians? Por quê? Óbvio que Por que tem. vocês têm esse ódio? Óbvio que eu tem. aqui, é eu tô abismado com vocês toda dois. vez- Eu tô decepcionado toda com vocês. noite, A gente antes dá de dormir, informação pra eu vocês, fico vocês pensando- desdenham. Eu fico chateado que com eu vou isso. falar do Corinthians no dia seguinte. Eu Eu não não tenho- penso eu- mas outra eu não coisa. duvido. Quando eu acordo pela manhã... Eu não duvido. Né? Coisa que eu eu gostaria fiz. de acordar tarde, mas Quer eu ver, acordo pela quer ver manhã. esse programa? Ó, São Paulo fico está só pensando- contratando o Ramires. Que legal. Baita contratação. Olha, Baita contratação. É isso aí. São Paulo chegando no Ele Santos. tá São dando Paulo no piti. Santos. Pô, Tá dando piti. Tá São dando Paulo piti. no Corinthians. Tá dando Tá de piti. brincadeira? Tá de brincadeira? dando piti. Como é que um time quebrado O vai trazer Corinthians um contratou o treinador Richard, desse? ninguém falou nada. Nós comentamos a contratação. Sornosa. O Corinthians contratando o Sornosa, nós estamos comentando a contratação. O que chama atenção é o menino, como disse o Abel, que é uma das revelações, se não for a revelação do Campeonato Brasileiro, que é o Ramires do Bahia, que tem uma multa de 50 milhões de reais para time- clubes pra brasileiros. 40 de euros pra Não fora. gostou de uma proposta da Roma e está negociando com o Corinthians. Pode dar certo? Pode. Ah, agora pode. Agora, já é pode. estranho. É estranho. Eu não E a posso gente comentar. tem o direito de Pode. comentar. A gente tem o direito de comentar. Quando o Corinthians falou que ia contratar Carlitos Teves, o que todo mundo falou? Como foi a aí, reação? Não. Como Isso é foi a reação diferente. do Não, aí era outra pegada, né? Não, mas aquele era outra capítulo é um pegada. capítulo à parte. Agora, se todas as Mas negociações... o Ramiro aqui Pera um nesse pouquinho, programa eu ô, ouvi. Benjamin. Se todas Imagina as que o Grêmio vai... negociações... Imagina! Se todas as negociações do Imagina que o Corinthians... Ramiro vai pro Corinthians. Imagina! Não, senhor. Ah. Então, se você ouviu, deve não, ter se- sido em outro
programa. Não foi, não. Ô, Benja, não tem porque não tem programa mais anti-corintiano que esse. Benja, eu não questionei o programa não a pode vida do Ramírez para do Ramiro para o Corinthians. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu falei do Richard, não falei do Ramiro, não falei do Sornosa, não falei daquele. Tem outro menino do Fluminense que estão interessados também. Quem que é outro menino? Vai ser o trio Los Panchos, Richard, Ramiro, Ramírez. Não tem outro do Fluminense também? Tornou-se Richard. Bom, enfim, eu não falei nada. Agora, eu acho muito estranho, pode ser que o empresário, que é o empresário do Carille, fala assim, olha, eu vou colocar o menino lá Se pra o São vocês. Paulo quiser comprar o Ramírez, é normal ou é estranho? Se o São Paulo comprar o Ramírez, se o Ramírez receber uma proposta de um time da Europa... Não, tem o São Paulo. O São Paulo quer fazer uma proposta. O São Paulo tem mais dinheiro que o Corinthians. Ah, então tá bom. Agora ele é o contador. Ele é da Receita Federal. Mas é só você ver balancete dos clubes, você não vê? Esse é o problema, você não lê. Eu devo ler. Vou aprender com você a ver balancete. Sai toda hora na Mas vocês falaram semana tem que passada. ter uma coisa também. Falou-se semana passada do Thiago Neves no Corinthians. Foi. Deu a notícia do Thiago Neves, fui eu e disse o seguinte. Só vou explicar. Eu boto a carapuça molezinho, eu não tenho vergonha de falar. Quem deu a notícia do Thiago Neves que o Corinthians tinha interesse fui eu. Se vai contratar ou não é um outro problema. 900 e nós paus. aqui discutimos a dificuldade Por de contratar o Ramírez. De salário, Ninguém precisa ficar ofendido quando a gente aqui questiona a dificuldade que o Corinthians tem de contratar Mas vocês questionam o Corinthians de tudo. Aí contrata, vocês falam, saber como é que a gente fala do Corinthians. Esqueça uma coisa. Eu falei aqui, o Corinthians está montando um time forte para o ano que vem. Riram, desdenharam, tiraram sarro. Eu falei, vem um time forte. Eu não estou falando que vem uma seleção brasileira, um Barcelona ou um Chelsea. Eu falei, vem um time forte. Vem um time forte. Eu falei do Carille, os dois desdenharam sim. Desdenharam sim. Tiraram barato. Nós só dissemos tiraram barato. Se o Carille estiver no mercado e alguém se interessar. E eu falei que não. Estava no mercado, eu falei que não, eu falei, ele só vem agora ele para empregado, o ele não estava no Corinthians. mercado, ele estava empregado. Ué, se o Corinthians trouxe todo mundo está no mercado, amigo. Escuta, nós dissemos aqui nesse programa que o Andrés temia perder o Carille para outro time brasileiro. Nós dissemos isso aqui. E eu falei que não tinha. Mas foi o... Não. O Andrés disse. Não fui eu que disse, nem o Flavinho. Falar isso? Tá, procura no UOL. Eu não vi. Procura no UOL. Eu não vi. Procura Muito no pelo UOL. contrário. Procura no UOL. Muito pelo contrário. A informação que eu tenho é a seguinte. Vem. Veja. Não, eu Se o Andrés, que é presidente do Corinthians, pela demora, temia perder o Carille para outro time, era exato só isso. Desculpa, essa informação não procede. Bom, não sei. Eu falei tudo primeiro. Tudo bem, eu estou dando a minha. Você acredita em quem você quiser. Porque quando é Corinthians, vocês desejam. Eu não estou dizendo que eu estou acreditando, velho. Não estou nervoso. Não, dá pitico. É só falar do Corinthians, você tem pitico. A gente só pode elogiar o Corinthians. Não. Pessoal, eu acabei de passar aqui. Você só pode tecer loas ao Corinthians. Porque se você falar alguma coisa, se você contestar alguma coisa do Corinthians aqui, ele tem piti. Ele tem piti. É a mesma coisa, você não contesta o Dorival Júnior. Tem uma galera que você não pode contestar. Porque tem até uma... Pode contestar. Aqui o problema não é contestar. Vocês podem contestar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Deveriam contestar a todos, né? Não só o Corinthians. Mas eu falei aqui viu, Abel? Por que eles falam que eu estou no piti? Eu vim aqui e dei a informação. Fui eu que falei. Do Fábio Carille. Acompanhei. Só volta agora se for pro Corinthians, bababá. Os dois aqui só faltaram ter um troço. Riram, tiraram o sal, debocharam. Acertou. Ninguém riu e ninguém tirou. Você pra sustentar uma argumentação sua, você mente. Esse é o seu problema. Pra você sustentar um ponto de vista seu, você mente. Você diz que as pessoas falam o que elas não falaram. Pode ser. Ninguém fala, então ninguém você riu. Que tá em casa. Ninguém riu. Você que ninguém tá em casa, riu. Você que tá em casa e acha que eu sou mentiroso. E eu não faço isso, até porque eu não sou mau caráter. Ficar rindo de uma informação de um companheiro meu de trabalho. Eu posso ser mentiroso. Eu não sou mau caráter. Eu posso ser nervoso. Eu posso ser briguento. Eu posso fazer um jornalismo que de repente eu dou uma informação, ela não bate. Mau caráter eu não sou. Eu não fico criticando a informação de ninguém da nossa bancada. Olha aqui. Então não diga que eu fiz isso, porque eu não fiz. Olha aqui, você... Eu não fiz. Olha aqui, você que está em casa nos assistindo, eu posso ser mentiroso, não tem problema nenhum. E você que está aí, que tem boa memória, pode ser que eu seja mentiroso e ele tenha amnésia. Apesar que é pior ser mentiroso. A amnésia talvez tenha cura. E lembra. Então, Abel, não é que eu dou piti. Eu só abri o programa dando uma informação que o Corinthians tem interesse, está negociando o Ramírez. Olha o que vira. Aí amanhã ele é contratado? Não, mas eu não falei nada. Não. Eu não desdenhei. Entendeu o que nós estamos falando? Nós estamos falando que achamos esquisito o Corinthians, um time que não tem dinheiro, fazer uma proposta pelo Ramírez superior à da Roma. Só isso que eu acho estranho. Se não tivesse dinheiro, eu não estaria contratando o Ramiro,
o Sornosa, o Ramiro está chegando de graça, segundo informou o Pascoal. De graça, exatamente. Está chegando de graça. Estou recebendo informação agora. Chegando de graça. O Luan do Atlético Mineiro é de graça. O Luan... 13 milhões. O que é? Estão doando o jogador pro Corinthians? Não, eu tô comentando a informação dele. O salário do Corinthians paga do Ramiro ou também não? Mais 2. Claro, o Corinthians Você acabou de falar. Não. Você disse semana passada que custa. Olha por quê? Tem dinheiro no negócio do Luan, tem dinheiro no negócio do Sornosa. E do Ramiro? Do Ramiro, não. O Ramiro não. Do Ramiro não tem dinheiro. Eu só acho que assim, o que a gente pode entender por outro lado... É só a vinda do jogador. Os salários de 230 mil reais, vou até falar, vai. Os salários de 230 mil reais foram um contrato de 4 anos, com reajuste anual. O Corinthians acabou de encerrar o contrato com o Sheik, com o Danilo e outros jogadores. Esse dinheiro ele paga de salário. Ninguém está contestando isso. Agora, o Abel, que está do seu lado, traz uma informação dizendo que o jogador custa 50 milhões para o mercado interno e o Corinthians, que é o time mais quebrado do futebol brasileiro, vai comprar o jogador? Não se tirou que o Corinthians é o time mais quebrado do futebol brasileiro. É só você olhar o balancete do Corinthians, não sou eu que estou falando. Então o Corinthians está comprando jogadores com revólver, está roubando? Não sei. Ele está aumentando a dívida dele. Essa sua insinuação tem alguma coisa. Está aumentando a dívida dele. Eu gostaria de saber qual é a matemática que o Corinthians usa para fazer contratação, sendo que ele fecha o ano de 2018 com 18 milhões de déficit. Podemos ligar pro Andrés e pedir para ele entrar no ar. Você quer? Você pergunta pro presidente ou pro financeiro. Eu não quero papo com o Andrés, pô. Não quero papo nenhum com o Andrés. Você está questionando? Fala você com o Andrés. Mas eu estou questionando. Você está questionando. Não estou. Você acabou de questionar. Eu estou o balancete do Corinthians. Eu acho esquisito um time que não tem dinheiro, investir dinheiro para contratar um jogador. Vamos ligar para alguém? 550 milhões pro mercado interno. Vamos ligar pro financeiro do Corinthians? Liga. Você pergunta, tira todas as suas dúvidas. Isso, pergunta como é que o Corinthians está contratando jogador. Tenta achar quem é o diretor financeiro do Corinthians, que eu não sei quem é. Como que é o nome? Não lembro o nome dele. Eu não sei. É o novo, Matias. Como? Tenta colocar o diretor financeiro, porque o auditor da Receita vai perguntar tudo. Não. Eu estou... Aí tá vendo? Você inventa, você acabou de falar que o Corinthians... Sabe quem é o time mais quebrado do futebol brasileiro? Então, por nada. O que eu tô mentindo? O time que deve 1 bilhão e 600 de um estádio, alguém tem uma dívida dessa no Brasil? Não. Alguém tem? Você que é bem informado. Que é uma dívida contestada. Tem. O Corinthians que seja a metade. Que seja a metade. 800 milhões do estádio. Mais 500 milhões que ele deve aí de outras vidas, dá 1 bilhão e 300 milhões. Alguém no futebol brasileiro deve isso. Então fecha a porta. Quebrou, faliu. Não, isso eu não faliu. Estou dizendo. Você disse que é o time mais quebrado do futebol brasileiro. Exatamente, mas é verdade. Então, como é que o time mais quebrado contrata jogador? Essa é uma boa pergunta. Então, vamos colocar o Andrés ou o financeiro e você tira uma dúvida. Pergunta. Você vai lá e pergunta. Pronto. Eu acho que um time que deve tanto, como é que consegue contratar? E quanto que é a receita? Da receita do Corinthians para esse ano, do ano que vem? Que a dívida você sabe que corta. A receita do Corinthians não chega em 500 milhões. O que foi informado foi o seguinte, que o dinheiro que o Corinthians vai arrecadar... Espera um pouquinho. O dinheiro que o Corinthians vai arrecadar com televisão, que deve ultrapassar em pouca coisa 300 milhões de reais, esse dinheiro está todinho já comprometido. Isso foi dito ontem aqui na Fox. Esse dinheiro está todinho comprometido. Então vamos fazer pensar, porque tem folha de pagamento, etc e tal. Agora, de onde mais vem dinheiro? Quanto mais o Corinthians consegue levantar, patrocínio na camisa, patrocínio na camisa que não tem. Vem cá, patrocínio na camisa, se espera que seja de 60 milhões. Sim. Parte dessa grana vai para a Arena? Não. A dinheiro da Arena é só dinheiro de bilheteria. Tem o dinheiro do fiel torcedor. Só que o que o Corinthians arrecada do fiel torcedor, 50% é da empresa. 50% só para o Corinthians. Esses 300 milhões, como é que 300 estão comprometidos se a maior dívida do Corinthians é da Arena? Não, é folha de pagamento. Uma coisa com outra. Arena independente. A logística do Corinthians. Despesas do clube. As despesas do clube. Imagina. O Corinthians tem uma folha de pagamento que não são é relativas à Arena. Tem dívidas trabalhistas, como todos os times têm. Não é privilégio do Corinthians. Há dívidas trabalhistas, há dívidas com fornecedores, há dívidas com o governo, que o Profut está resolvendo. Então, parte desse dinheiro está sendo empregado ali. Então, quando você pega... Isso foi informado ontem aqui. Foi dito que o dinheiro que o Corinthians vai fazer de televisão no que vem, que não é pouco, é muito. É pouca coisa menos do que o Flamengo. Por que é pouca coisa menos do que o Flamengo? Porque o Flamengo não pegou a luva ainda. Vai pegar. Então, ele vai levantar mais dinheiro que o Corinthians. E que esse dinheiro estaria todo comprometido já com o orçamento corintiano para o ano de 2019.
É isso. Nessa do Bahia, por exemplo. Outras fontes são necessárias e isso está sendo trabalhado pelo Corinthians. E é uma cobrança que na apresentação do que o Corinthians pode arrecadar na próxima temporada no Conselho Deliberativo, os próprios conselheiros, na última terça-feira, cobraram o diretor de marketing, o Rosenberg, que ele precisa ser mais ágil, patrocinar, parar de fazer gracinha com o Palmeiras. Aliás, ele foi muito questionado com a manifestação dele a respeito da Arena do Palmeiras na entrevista à Rádio Bandeirantes, que a gente repercutiu aqui. E ele foi muito cobrado pelos conselheiros do Corinthians. Pelos conselheiros do Corinthians, que ele tem que trabalhar mais, ser mais rápido e vender as coisas que o Corinthians precisa para sair desse saldo negativo que o Corinthians teve ao longo dessa temporada. Ele foi muito criticado na reunião do Conselho Deliberativo. O Diego Bertozzi está nos assistindo aqui, manda uma informação. Nosso Diego Bertozzi. Estive ontem com Matias Romano, diretor financeiro do Corinthians. As parcelas do fundo da Arena para a Caixa estão em dia. 6 milhões por mês, parcelamento em 12 anos. Os valores devidos à Odebrecht, 350 milhões, serão questionados pelo clube por causa de obras inacabadas. Viu, Benji, outra coisa. Espera um pouquinho. Não, o Diego Bertozzi. Bertozzi, excelente informação. Só que é o seguinte, o Corinthians questiona isso desde a inauguração. O Corinthians já fez uma vistoria, fez uma auditoria, uma super auditoria, está fazendo uma outra super auditoria na Arena para saber quanto é que o Corinthians tem que pagar. O que está escrito que o Corinthians tem que pagar. Segundo falou o presidente do Corinthians, André Sanches, o Corinthians deve 1 bilhão 170 milhões. É a palavra do presidente, na Arena do Corinthians. 1 bilhão 170. 1 bilhão 170. Qual é a dívida do Corinthians? Sem ser o do estádio? 435. Vai para quanto então? 400 pau. 1 bilhão e meio. 1 bilhão, passa de 1 bilhão e meio. Tá bom. Mas o estádio é independente do clube. Não é do Corinthians para ele, não é do Corinthians. É um bico todo. Se o Corinthians não pode pegar a mão, se o Corinthians não pode pôr a mão na renda, porque tem que pagar o estádio, como é que o estádio é independente? É 400, mais 400 com o restante. Não, o do estádio são 1 bi 170. Com essa dívida contando do Palavra dita pelo presidente do Corinthians. Não vai a 1 bi 400. O Corinthians tem... O presidente do Corinthians que falou. Não, é 1 bi, só que já contando o que o Corinthians deve. Não, o Corinthians tem um passivo. Não é débito, é passivo que o Corinthians tem que se acertar. Se alguém fosse comprar o Corinthians hoje, ele ia comprar a dívida de 400 milhões, é isso? Isso. Tem essa dívida do clube. Mas o estádio. Leva junto, e o déficit desse ano foi de 18 milhões. É só isso, gente. Esse é o panorama do Corinthians. Agora, que o Corinthians tem possibilidade de investimento, eu acho que tem. O Corinthians tem de onde tirar dinheiro. O Corinthians tem. Se você chegar numa empresa para fazer um business plan, vocês não vão falar só quanto que é a despesa. Por que isso ninguém fala? Tem que falar receita. O Corinthians esperada é de 60 milhões da camisa. O Corinthians, para tristeza de alguns, é um gigante. Tá certo? É um gigante. Ninguém está discutindo isso mesmo, o tamanho do Corinthians. Tô dando uma opinião só. Porque às vezes dá a números. impressão que nós estamos falando de um time aí de quinta categoria, que vai fechar as portas amanhã. O estádio prejudicou muito o Corinthians, ou não? O Corinthians tinha 6 milhões todos os meses entrando no caixa, não entra. Prejudicou e continua ganhando títulos, continua montando times competitivos. Não é porque teve um brasileiro que foi péssimo, porque perdeu uma comissão técnica, foi um ano complicado sim, foi campeão paulista, chegou uma final da Copa do Brasil. Espera só um minuto. E quando eu vou falar de despesa, fala de receita. Então vamos lá. Então fala de receita. Posso falar? O Corinthians Posso deve... falar? Não, o Corinthians deve dinheiro. Eu tô falando. Então você vai falar que tá quebrado, que faliu, não, vou te dar que é uma vergonha, você não pediu que é o time mais quebrado do Brasil. Eu tenho a receita. Então quando fala, tem receita. Tá faltando patrocínio da camisa? Óbvio que tá faltando patrocínio da camisa. Por isso não pode se dar o luxo disso. Mas provavelmente virá. Naming rights. Provavelmente. Também, o naming rights eu tenho minhas dúvidas. 2019 vem, com certeza. Eu não falei isso. Vem, imagina. Olha, o Corinthians no ano passado... também não vinha e veio. No ano passado, o Corinthians, 2018 não fechou ainda, então nós vamos levar por base 2017. O Flamengo arrecadou 648 milhões, receita, tá? Você pediu receita. O Palmeiras teve de receita 503. O São Paulo, 482. Despesa, né? Não, espera um pouquinho. Tem que dar sempre receita e despesa. Sim. Não só receita não, e não só despesa. despesa. Agora está dando as receitas. Dos outros clubes eu não sei. A receita do Corinthians, o Corinthians teve a quarta maior receita no ano passado. Esse ano a gente não tem ainda porque os balancetes não foram fechados. O Corinthians arrecadou no ano passado 391 milhões. No ano que antecedeu, ou seja, o ano 2016, o Corinthians arrecadou 485 milhões. Houve, no ano passado,
uma perda de 19% na receita do Corinthians. Eu não sei quanto que é esse ano. Não fechou ainda. Pô. O Diego Bertozzi manda a informação aqui para mim, que ele teve ontem lá. O Corinthians trabalha, neste ano deve será de 18 milhões. A dívida total, nós já informamos. A dívida total do clube é de 490 milhões, sendo 260 milhões a serem pagos ao longo do prazo de 20 anos, para mais. Administrável, segundo o diretor financeiro. Receita em 2018, o Corinthians faturou 320 milhões. 170 só de direitos de transmissão, para 2009 serão 240 milhões. O Corinthians arrecadou quanto em 2018? Segundo o Bertozzi, 320 milhões. Então caiu porque no ano passado foi 391. Então não tinha patrocínio da camisa? Caiu ainda. Caiu mais ainda. Então, não 390 caiu para 320. Então tem uma diferença de receita de 70 milhões de um ano para outro. E esse ano fecha... Com 18 milhões de déficit. Já está definido, são 18 milhões de déficit. Agora, para o ano que vem, não é privilégio do Corinthians. Patrocínio na camisa de Todo mundo está assim, à exceção de Palmeiras e Flamengo. Não, todo mundo está assim. O que eu questiono é o seguinte, o Atlético contrata o jogador, ninguém fala nada, o Cruzeiro contrata, ninguém fala nada. A gente não fala nada do Atlético do Cruzeiro. Aí o Corinthians, a gente passa o programa inteiro falando do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. A gente não fala nada. O Corinthians, para eles, é o único time do Brasil que não pode contratar. Por que a gente só fala do Corinthians? Ué, eu não tenho culpa. Você vê um time quebrado, como você falou. Você pensa no programa. A gente não fala. Quando que a gente fala do Atlético aqui? Quando que a gente fala do Grêmio? Que jogador o Atlético contratou hoje? Não sei. Quando que a gente tá trocando o Santos, por exemplo, está tentando acertar com o Jorge São Paulo. É a principal notícia do dia, na minha humilde opinião. A gente abriu com o Corinthians. O Santos pode. Não sei. Vai ser vamos discutir. O Santos tem uma boa estrutura. Vamos discutir. O Santos pode. O único que eu não tô dizendo. A gente não discutiu o Santos. A gente não discutiu um milhão de A gente não falou do Santos. Daqui a pouco nós vamos discutir o São Paulo. Quando chegar o Santos. Porque o Santos nada em dinheiro, é um clube que está super bem. Tá vendo? Ironiza. O Santos pode. Mente. O Santos pode. O Santos pode. O único time que não pode contratar. A gente fala. O único time que não pode contratar no Brasil é o Corinthians, que segundo o Fábio Sormani é o clube mais quebrado do Brasil. E segundo eu, não. E todos os jogadores que vêm, ele não sabe como que vem. Ninguém sabe mesmo, bem. Ninguém sabe. Ninguém sabe mesmo. Deve estar botando um revólver, obrigando o jogador a assinar contrato. Ninguém tá falando. Agora, se você quer Ninguém quer jogar no Corinthians. Se você quer que a gente faça apenas elogios ao Corinthians... Não é elogio. Eu quero que vocês... Agora, a gente tenta aqui apenas... Você acha normal isso? Não é elogio. Vocês podem falar o que vocês quiserem, cada um nesse programa. Não dá pra falar o que a gente quiser. Eu só cheguei de informação. Ataques histéricos. No dia que a galera tá lembrando aqui do dia do Carille que os dois desdenharam, sim. Não sou mentiroso. As pessoas não tiraram entenderam. Sarro. Ele vai voltar, e não sei o quê. Voltou. Então aguardem. Tá, agora podemos falar? Agora posso falar também? Tripudia um pouco mais em cima do Corinthians. Não vou tripudiar nada. Quando você deu a informação do Carille, a gente apenas questionou ou colocou em discussão a possibilidade de o Carille, estando no mercado, algum outro clube, de repente, se interessar pelo Carille. Pessoal que a gente falou. De forma irônica, desdenhando o Corinthians. Por que vocês não são justos? A interpretação fica pra você. A interpretação. Vai, veja, toca o programa. Olha, eu posso ser mentiroso, mas covarde eu não sou. Tá bom, nem eu. Eu, quando falo as coisas, eu assumo. Eu também não sou covarde, não. E não tenho o péssimo hábito de colocar pros outros o que eles vão falar. Isso é mau caratismo. Eu não faço isso. Então eu sou mentiroso. Covarde eu não sou e mau caráter eu também não sou. Eu sou mentiroso e mau caráter. Toca o programa, vai, toca o programa. Pronto. Graças a Deus, você que tá em casa assistindo tem boa memória. Graças a Deus eu tô vendo aqui. Lógico. É um bando de corintianos que segue aí, pô. Um bando não. Não vê os caras que seguem o Flamengo, que eles falam. Falam completamente diferente do que você tá falando aí. É óbvio. Tá bom. Porque os caras que te seguem tem piti também, ué. Tá bom. Eu recebi aqui a prévia do orçamento aqui de um amigo conselheiro do Corinthians. E ele tá me informando aqui que só da Nike o Corinthians tem 21 milhões para receber. Tem há expectativa de que o Corinthians tenha também negócios com alguns jogadores. E tudo isso é colocado no orçamento para a próxima gestão. Tem 42 milhões de patrocínio na camisa, que pode ser que aconteça, mas se espera. 41 milhões é o que se imagina de momento. O que se espera é que o Corinthians feche o ano com 63 milhões de patrocínio na camisa e com vendas de jogadores que ultrapassem 150 milhões ou 50 milhões de dólares, alguma coisa parecida. Mas aí, então, essa é a peça orçamentária que tem que ser entregue ao Conselho Deliberativo Isso é uma suposição, entendeu? Ainda, né? É uma projeção, claro, não é uma garantia. Claro. Né? E então, acredita-se que o Corinthians, no próximo ano, né, tenha
ao invés de 18 milhões de déficit, um superávit. Você Mas não esse pode... superávit não foi anunciado porque as contas não chegaram ainda. Mas assim, o grande erro de alguns clubes, em especial do Corinthians recentemente, foi ter trabalhado o planejamento dele em cima da suposição do que esperaria receber. Que aí é quando o cara conta com o ovo ali na galinha, entendeu? E isso é um equívoco gravíssimo. Nessa história do Bahia, por exemplo, com o Ramires, o que o Corinthians tem feito recentemente de bons negócios? Envolver os jogadores do elenco. E como que o Bahia tem feito recentemente os seus planejamentos? Com jogadores emprestados de outros clubes. Então, pode ser que o Corinthians dê uma quantia ao Bahia e 2, 3 jogadores, como já fez, inclusive, o próprio Moisés, antes de jogar no Botafogo, jogou no Bahia. O Corinthians já teve jogadores emprestados para o clube baiano. Então, é uma negociação que é viável, porque o elenco do Corinthians hoje, para alguns atletas que não têm a capacidade de momento de vestir a camisa do Corinthians com tanta pressão, eles podem jogar no Bahia, tentar se desenvolver melhor por lá, como foi o caso do Moisés, que foi bem no Bahia, voltou, depois se valorizou no Botafogo, agora pode ser envolvido até na negociação com o Fluminense. E dentro desses ativos que tem o Corinthians, de menor expressão para o clube, ele conseguia angariar a venda do Moisés. Então, assim, é uma engenharia que pode parecer improvável, mas ao mesmo tempo não. Ela é suscetível de ocorrer. Então, nessa história do menino do Ramires, é claro que você vê a multa 50 milhões, possível de pagar. Os caras põem a multa lá em cima não, exato. Mas aí você vai vendo como é que o Corinthians tem negociado, como é que outros clubes têm negociado com o Bahia. Por exemplo, os empréstimos do Alione, de alguns atletas que o Palmeiras fez ao Bahia, Matheus Salles recentemente, facilitou a negociação do Zé Rafael. Ô Abel, e tem outro detalhe, com todo respeito. Se o Bahia, de repente, faz um negócio do Ramires com o Corinthians e fica com uma parte. Claro. Tem vários detalhes. Só falei da multa, você sabe. A possibilidade. Quer dizer que um clube vai tirar o Ramires só se pagar 50 milhões? Um clube da Europa, um clube da Europa pagaria mais caro. Infelizmente, isso é uma constatação de um fato. Não é o que eu quero. Mas um clube da Europa não pagaria mais de um jogador do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Flamengo, do que um jogador que está no Bahia, que está no Vitória? Pode ser o que a gente chama de ponte. Não é? Valorizar mais o jogador. Barriga de aluguel, você pode escolher o argumento, né? Você paga 5 milhões por 50% e fala 50% é do Bahia. É mau negócio? Não. Pode acontecer, mau negócio? Pode acontecer. O cara joga bem um ano no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no Cruzeiro. A probabilidade dele ser vendido para a Europa por um valor maior para um time não é maior ou não? E outra coisa, Benja. Infelizmente, é uma constatação não fácil. Você pega os emprestados. O Juninho Capixaba volta ao Corinthians. Onde ele começou a ir bem? No Vitória. No Bahia. No Bahia. Entendeu? Então é um cara que você fala assim, tem o Juninho de volta aqui, pode voltar em definitivo por algum valor. O Bahia perdeu o lateral esquerdo pro São Paulo. Perdeu um lateral esquerdo. Então, assim, já tem um cara que pode suprir essa carência, um cara que há 2 anos foi muito bem no Bahia. Então, assim, são engenharias de elenco que hoje podem ocorrer no futebol. Então, era essa pergunta que a gente fez e podia ter sido respondido desse jeito, sem ele ter Mas eu estava tentando falar e vocês estão quebrando o pau. A única desvantagem... Sim, é possível. Todo Piti já é outro Piti. A pergunta foi essa. Escuta, o Corinthians fez uma proposta maior que a da Roma? Não foi isso. É o seguinte, a Roma fez uma proposta baixa, mas o Corinthians, embora não tenha o dinheiro, ele pode colocar isso e pronto, a gente segue discutindo. Então, como eu sou mentiroso, começou o programa assim. O Corinthians tem interesse no Ramires, ponto. Pedido do Carille, ponto. A Roma fez uma proposta muito baixa por ele, o Bahia não quis. Isso. Aí, agora eu vou mentir. Isso. Você falou, eu falei. Você fez assim, Não. Se a Roma fez uma proposta... Eu não tenho essa maneira de fazer. Se a Roma fez uma proposta e o Bahia não quis vender, vai vender pro Corinthians? Como é que a do Corinthians pode ser maior? O clube mais quebrado do Brasil. Eu já falei. Desculpa, eu tô mentindo. Não. Eu falei assim. Eu inventei. Eu falei assim. Eu tô inventando. Né? Posso falar ou você vai repetir de novo? Não, eu tô meu pedido. Você não para de repetir. É porque eu sou muito mentiroso. Você não para de repetir. É, porque eu sou mentiroso. Eu falei o seguinte. Se a Roma fez uma proposta, a Roma, que é um time que tem mais dinheiro que o Corinthians, e a proposta não foi uma proposta convincente para um jogador que é tido revelação no Campeonato Brasileiro, ou uma das, como é que a proposta do Corinthians pode ser maior? Aí vocês podem ter explicado. Não, o Corinthians não está envolvendo dinheiro.
O Corinthians está envolvendo jogadores. Não, mas não deve deixar 50%. Não. Então, mais, 50% é dinheiro. Sim, só que você não deixou terminar. Você deu o seu piti. Não dei piti. Eu só falei. Mentindo. O piti quem teve foi você. Eu tô mentindo. Quem teve piti foi você. Eu tô mentindo. Você fantasia, entendeu? Eu sou no pipoca. Esse é o problema. Eu posso ser mentiroso, mas pipoqueiro eu não sou. Eu não sou covarde, nem pipoqueiro também. Calma aí. Mas mentiroso Tá, eu estou sou, tentando entrar no programa. brigando. Você continua, então eu vou ficar quieto o até o Corinthians- final. o Estou Corinthians- tentando entrar no programa. Ué, eu não posso argumentar nada? Não, desse Você jeito me chama não. de mentiroso? Desse jeito não. Corinthians, Desse o jeito Corinthians- Eu dei uma informação, você deu um piti absurdo. Não dei piti nenhum. Eu só perguntei. Depois fala que eu Como dou é que o informação. Corinthians Porque se eu tivesse consegue aberto o pagar? programa falando assim, olha, Pera o aí. Goiás está comprando o Deixa Ramires, eu- pô, que legal. O Goiás quer o Iago, deixa eu zagueiro falar. do Corinthians. Que legal. O Goiás quer o Corinthians- Iago. E o quer o Corinthians- Sidão, Contratou goleiro o do Sidão. São Paulo. Vem cá. Quem? O Goiás? Goiás. Fechou. Vem cá. O Corinthians, para mim, tem 3 jogadores no elenco que acho que caberiam com uma luva nessa negociação do Ramires. E 3 caras que eu acredito que jogariam muito bem no Bahia. O Juninho Capixaba, que foi bem lá. O René Júnior, que foi bem no Bahia. E o Paulo Roberto, que poderia ser mais um volante ativo para o elenco do Bahia. São 3 jogadores que foram bem no futebol nordestino. O Paulo Roberto veio bem do esporte. O Juninho e o René Júnior jogaram bem no Bahia. A torcida gosta dos dois. Então, assim, se o Corinthians quiser fazer um negócio com o Ramires, aqui é uma sugestão, a opinião minha que eu estou no programa. Você envolve esses 3 jogadores, mais uma quantia de grana ali que seria... acho que de fácil acesso ao Corinthians, porque se o time hoje está gastando 5 com o Sornosa, 13 com o Luan, ele pode gastar mais uns 6, 7, 8 aí num bom jogador como o Ramires e ainda deixar, sei lá, 30, 40% de direitos econômicos com o Bahia e ter o jogador. Então assim, o Corinthians hoje tem no elenco 3 peças que são de muito valor para o Bahia, ele ainda dá um valor, deixa uma parcela e você faz uma engenharia financeira e contrata um baita jogador. O Corinthians desincha um elenco com jogadores que está gastando pra caramba. Ele serve muito bem o Bahia, que se não serve pro Corinthians esses caras hoje, pro Bahia serve muito Quem paga bem. o salário desses caras no Bahia? O Corinthians pode pagar uma parte do salário dos caras, o próprio Bahia também. O Bahia hoje não é um clube financeiramente com dificuldade. Hoje ele consegue fazer algumas negociações Estou do perguntando, padrão. você acabou de dizer. Até porque o Bahia Você tem um acabou de dizer, patrocínio bom, alivia a folha financeira, a folha de pagamento. Significa o quê? Que o René Júnior, que o Juninho Capixaba e o outro que você falou, quem que era? E o Paulo Roberto. E o Paulo Roberto são jogadores que ganham bem. A realidade do Corinthians não é a realidade do Bahia. Não é, mas Certo? assim, mas aí você pode fazer uma compensação Eu tô de salário. perguntando. Não, por exemplo, alguns jogadores emprestados que o Bahia recebeu esse ano, de outros clubes, o Bahia pagava metade do salário. Sei. Entendeu? O Bahia paga metade, o Corinthians paga metade. O Bahia hoje é um clube que tem uma certa notoriedade no mercado. O Bahia tem contratado bem. Até me surpreendeu em muitos momentos o Bahia brigando na parte de baixo da tabela. O Bahia tinha um elenco bastante interessante.